E aí, seus loucos pelo Cruzeiro, bora lá com notícias do Cruzeirão hoje. Peço a vocês aí também para se inscrever e deixar o like no canal. Porque o Cruzeiro vai jogar contra o Remo na terça-feira, a Copa do Brasil. A rodada foi antecipada para ele abriu a rodada da Série B, venceu o Brusque. E na coletiva do técnico Paulo Pezzolano, chamou a atenção um detalhe que quando ele se dirigiu à torcida do Cruzeiro. E o Samuel Venâncio está conosco aqui nessa mesa redonda da Itatiaia para poder falar um pouco mais sobre isso. Fala, Samuca! Fala, Romano, boa tarde para amigo ligado aqui na mesa redonda. Vamos lá, eu separei 2 temas aqui para o debate da nossa turma, envolvendo primeiro o jeito de jogar, o estilo que quer o Paulo Pezzolano no dia a dia, e me chamou a atenção depois da vitória sobre o Brusque, porque na primeira resposta o Pezzolano falou exatamente sobre isso. Às vezes o torcedor fica ali impaciente, aquele 0-0, time fechado, que vai ser comum em jogos do Cruzeiro, principalmente no Mineirão. As equipes que virão a Belo Horizonte vão atuar do mesmo jeito que o Brusque. Dá a bola pro Cruzeiro, linhas bem baixas, bloco baixo e tentando sair no contragolpe. E o Brusque teve boas oportunidades na terça-feira. Então o Pezzolano falou exatamente sobre isso, de se ter paciência, porque às vezes o torcedor, a bola está um pouco mais à frente, você volta, gira, vai para o outro lado. Então ele pede paciência para o torcedor celeste neste momento de o Cruzeiro encarar aí a Série B. São mais 18 jogos ainda como mandante na competição. Isso, o que passou em todos os jogos, eu acho que é mais ao lado do tático, né? Como falamos do começo, e vai ficar muito repetitivo o que eu falo. Estamos em um caminho de reconstrução. E lo falei e parece desculpa, né? Parece como excusa. Y no es. La reconstrucción leva tiempo. Tenemos una torcida muy exigente. Eu gosto muito da exigência da torcida. ¿Sí? Y eles saben que la historia del Cruzeiro leva a que tem que ganar todos os jogos. Porque o Cruzeiro é mais grande que tudo. Mas temos que lembrar que hoje o Cruzeiro está em uma reconstrução. ¿Por qué falo isso? Porque a veces no es un erro de un jogador, cuando ya el erro del equipo, essa vontade que tem o jogador de fazer tudo bem, essa vontade de ganhar, porque Cruzeiro pide isso, a vezes faz errar. Isso é o que vi nestes 2 jogos. Estou muito contente com os jogadores, porque a vontade que estão dentro do campo, deixando tudo dentro do campo, é impressionante. Depois, dentro da construção do jogo, você me fala, nós chegamos até meio campo bem. Falta essa conexão, quando fecham os extremos, quando tem que fechar, o espaço que tem que ocupar. Isso está dentro do modelo de jogo, está dentro de uma reconstrução também. Então, quando peguemos tudo isso, o Cruzeiro vai ser muito mais competitivo, vai ser um equipo cada vez muito mais forte. Ainda estamos fazendo isso. Jogaram 2 jogadores que não treinaram com nós, que foi Rodolfo e Neto Moura. Treinaram 2 dias nomás. Então, fizeram muito bom jogo para o que pedimos teoricamente, porque dentro do campo ainda não se trabalhou. E depois é isso, pedir paciência para a torcida. Eu sei que eles já tiveram muita paciência, não? Ficar 2 anos como ficaram na segunda divisão, mas tenha essa paciência porque este equipo, este grupo de jogadores está dando o 100%. E essa paciência que pido, quando você vem rodar a bola com porteiro, né? Com o porteiro, quando pega Rafael Cabral a bola e vira para outro lado. Quando vira a bola, quando está por chegar ao fundo, em vez de fazer cruzamento, começamos a rodar a bola, pedido meu, pedido dentro do modelo de jogo. Não cruzar por cruzar. ¿Sí? No finalizar jogadas si no está clara. Entonces, tiene que comenzar a jugar de nuevo. Entonces, ese modelo de juego está dentro de la paciencia. Y ellos lo están haciendo bien. Lo pueden hacer mucho mejor, sí, sin duda. Y estamos trabajando para eso. Entonces, yo estoy contento con los jugadores, ¿sí? Están entrenando mucho. Estoy contento con la exigencia de la torcida. Mas pido esa paciencia, que a veces es difícil para ellos, porque esto es paixão, ¿no? Quando você tem paixão, tem que ganhar. É Cruzeiro, temos que ganhar. Vino Brusque, temos que ganhar 5-0. Eu entendo isso. Mas tenha paciência que vai chegar esse momento já. Cruzeiro vai voltar a essa história rica e linda que tuvo. Mas agora, dentro da reconstrução, não vamos ter isso. Vamos ter essa reconstrução que vai levar, como falei desde o primeiro jogo, quando ganhamos e tudo, vai levar isso sempre oscilando até ficar lá. Então, entre essa oscilação, pedimos estar juntos, mais que nunca. Sim, assim que vai por aí. E aí, Romano, comentaristas, todo mundo aqui
na nossa mesa redonda, Alexandre Simões, Léo Figueiredo e Nath Fiuza. A pergunta rolou a bola para você, até... Então vamos de trás para frente, né? Já que eu fui a última que ele citou. Ô Romano, eu acho que não tem como discordar do técnico Paulo Pesolano que o Cruzeiro de fato é um time em reconstrução. E para além do time, o Cruzeiro hoje é um clube que está tentando se reerguer. Esse processo passa pela volta à elite do futebol, passa pela reestruturação econômica, passa pela reestruturação do seu departamento de futebol para que o Cruzeiro volte a ser uma potência no cenário nacional e internacional. Mas falando especificamente sobre o campo, né, dentro das 4 linhas, ainda é um time que está se formando. É claro que o Pesolano não vai poder dizer isso numa coletiva lá em setembro, lá em outubro. A gente não espera disso, né? A gente não espera mais isso dele lá na frente. Mas considerando que o Cruzeiro só fez até aqui 2 jogos do Campeonato Brasileiro, que chegaram alguns reforços que ainda nem entraram no time, que a equipe ainda está perdendo jogadores e trazendo outros, que o Neto Moura e o Rodolfo, como ele citou, estrearam, mas tiveram pouquíssimo tempo de treinamento. Então tudo isso prova que é um time que ainda está se encontrando. Ele utilizou o Campeonato Estadual, o início da temporada, para introduzir esse modelo de jogo que ele considera o ideal para o time, para ele achar uma base de titulares, e ele fez isso, né? Mas existem alguns outros ajustes que vão ir acontecendo com o decorrer. Então acho que esse Cruzeiro ainda assim está em formação e pode ser um Cruzeiro... Terra arrasada. Com o Cruzeiro vivendo um processo todo de reconstrução a partir da entrada do Ronaldo, várias saídas de jogadores, e a gente pode citar aqui, por exemplo, o Maicon e o Sidney. Todo mundo imaginava que seria a dupla de zaga titular do Cruzeiro e os dois foram embora. A gente pode dizer aí do Jailson, por exemplo, que estava contratado, fazia parte dos planos do Cruzeiro e não ficou, veio o Rafael Cabral, e pelo que a gente já viu até agora dos dois, eu considero o Jailson um goleiro superior pelo que ele vem mostrando no América. Tá pegando demais. Sim. E outros jogadores, né, que viveram esse processo de não seguirem no Cruzeiro por causa da questão contratual, porque era necessário fazer um ajuste. Então o Pesolano, por todo o conjunto da obra, ele tem o direito de pedir paciência. Só que eu acho que é compreensível que o torcedor cruzeirense em 2022, depois de tudo que ele sofreu na segunda metade de 19, em 2020, 2021, né, é compreensível que o torcedor esteja impaciente. Até porque, aí não é culpa, é mérito, mas não dá pra gente negar que Pesolano e Ronaldo, eles trouxeram esperança para a torcida do Cruzeiro. A gente vê o torcedor do Cruzeiro vivendo um cenário diferente do de 2020 e 2021. E quem vai aos jogos no Mineirão percebe isso, né? A torcida está indo realmente para ajudar, para apoiar. Aí a gente vai precisar saber o que vai acontecer. Se o rumo do Cruzeiro for o que todo mundo espera e o próprio torcedor de brigar lá em cima na Série B pelo retorno à Série A, eu acredito que essa paciência vai existir. Mas se por algum motivo a coisa não andar como se imagina, aí, Romano, eu acho que o torcedor, ele tem também o direito da impaciência. E aí, pelo mesmo conjunto da obra que dá ao Pesolano o direito de pedir paciência, dá ao torcedor do Cruzeiro o direito de ficar impaciente por tudo o que ele vem vivendo num passado recente. É um conjunto de coisas, Léo. É ao mesmo tempo a esperança renovada de um clube que estava quebrado, porque quebraram o Cruzeiro, essa que é a grande verdade, quebraram o Cruzeiro, as administrações irresponsáveis que passaram no Barro Preto. E aí é um misto de urgência pela expectativa que foi criada na transformação da SAF e num parceiro que no caso é o Ronaldo, e também junta a isso o fato de que nos últimos 2 anos o time não teve o torcedor por conta da pandemia, que estava perto, e já são 3 anos de Série B de brasileiro. Você acha que isso é tudo um conjunto? Isso tudo é uma coisa ligada à outra? Eu acho que não tem como separar o sentimento do torcedor do Cruzeiro, que está renovado, mas que ainda está muito chateado, muito doído da vergonha que o torcedor cruzeirense foi colocado nos últimos anos, né? Se tem uma coisa que o Cruzeiro sempre foi tido e havido,
era como um clube organizado, como uma referência para outros, que pagava em dia, um clube que é muito temido na América do Sul, muito campeão, multicampeão brasileiro, campeão nacional, Copa do Brasil, Libertadores. Então, e o torcedor do Cruzeiro, aqueles que são contemporâneos a mim, na faixa dos 40, o Simões até citou em algumas vezes aqui. Simões da faixa de 60. Não, mas o Simões citou, né, que o Cruzeiro já teve alguns momentos muito difíceis na sua história, né? Mas, por exemplo, eu com 40 anos, eu não vi o Cruzeiro passar nem perto de uma crise que ele viveu nos últimos anos. Então, mas acho que o Paulo Pezzolano, ele é a melhor contratação do Cruzeiro em 2022. O Paulo Pezzolano, depois do Ronaldo, ele é a melhor coisa que aconteceu para o Cruzeiro em 2022. Mais uma entrevista do Paulo Pezzolano em que eu mais admiro esse treinador, que não é perfeito, já discordei em situações de jogo e de escalação, e acho que isso vai acontecer porque é democrática, a opinião é democrática, não significa que eu estou certo ou eu estarei certo, até mesmo, muito pelo contrário, mas eu tenho uma admiração, estou criando uma admiração pelo Pezzolano, pela capacidade tática e técnica que ele tem, de ter um grupo que é mediano, é um grupo mediano, é um grupo como aqueles que estão ali na Série B, mas com uma ideia de jogo pronta, com uma estratégia pronta, com uma capacidade de passar para os seus comandados um compreendimento de jogo que é muito elogiável. Em pouquíssimo tempo a gente viu já jogadores do Cruzeiro entenderem o que é o seu treinador, que não afinou. Quando foi jogar contra equipes superiores, como o caso do Atlético, ele não mudou a sua maneira de jogar, ele se adaptou, mas ele manteve o time ali. E quando ele fala sobre ter paciência e pedir paciência, e reconhece que o torcedor do Cruzeiro não tem paciência, e que isso é muito compreensível pelo que viveu, mas ele pede ao torcedor que jogue junto, é a mesma leitura que eu fiz no jogo do Cruzeiro contra o Brusque. Eu vi a torcida do Cruzeiro ficando impaciente. Quando o Josepher entrou no segundo tempo e ele não está pronto para entrar, foi um erro do Pezzolano. Agora, um erro do Pezzolano até a página 2, porque ele também não tinha outro para pôr. O Cruzeiro teve muitos desfalques contra o Brusque, mas tinha um torcedor do lado do nosso camarote lá, na hora que o Josepher errou um passo, o cara quase quebrou o vidro do camarote. Então, o torcedor do Cruzeiro precisa jogar junto com o time, porque este é o grande trunfo do Cruzeiro nessa Série B. Não é o Ronaldo, não é mesmo o Pezzolano, é a torcida. É o tamanho do Cruzeiro, é um Mineirão cheio que os outros cansaram de vir nos últimos anos e ganhar aqui dentro. E o Cruzeiro não pode permitir isso, e com a força da sua torcida, num Mineirão cheio, pressionando, fazendo barulho, o Cruzeiro pode ser mais forte que os outros na Série B. Agora, Paulo Pezzolano, a cada dia que passa, me surpreende positivamente com uma grande contratação do Cruzeiro para 2022. O Léo levantou a questão, Natália, sobre o Pezzolano ser a melhor contratação do Cruzeiro 2022. Aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta nesse molho do Léo. Ele não seria a melhor contratação do Cruzeiro nos últimos 3 anos? Acho que sim, até porque um dos grandes... concordou comigo. Eu concordo também. Eu também concordo, sabe por quê? Porque um dos grandes problemas do Cruzeiro nas últimas temporadas, e um fator que influenciou diretamente no fato da equipe não ter conseguido o acesso nem em 2020, nem em 2021, foram as trocas constantes de treinador, né? Treinadores diferentes, uma falta de continuidade do trabalho, né? Uma falta até de, vamos dizer assim, de entendimento do que o Cruzeiro precisava em cada uma das situações. Foi de treinadores mais jovens, de treinadores mais velhos, de treinadores com ampla experiência, treinadores com menor experiência, os especialistas em Série B, os que tinham o peso do Cruzeiro, como o Filipão, ou seja, o Cruzeiro tentou de tudo e nada disso deu certo. Mas por quê? Porque não existia um entendimento do que se queria para o time e do que o Cruzeiro precisava para o momento. Acho que o Pezzolano traz essas duas características. Ele me parece, até pelas entrevistas que ele dá, e na entrevista que ele deu aqui na Itatiaia, ele falou isso, do entendimento que ele tem da situação do clube. Teve uma pergunta que eu ou o Panzi fizemos para ele a respeito de contratação, e ele falou assim: eu gosto sempre de reforço, todo treinador quer reforço, mas se o meu gestor chega para mim e fala que o cara que eu pedi custa tanto e o Cruzeiro não tem condição de pagar isso, a minha obrigação é achar um cara semelhante a ele que se encaixe no planejamento. Outra coisa que ele falou: eu não vou trazer ou pedir nenhum reforço enquanto eu não observar tudo que eu tenho na categoria de base.
Se lá na categoria de base eu não tiver ninguém com a característica que eu preciso, aí eu chego pro meu gestor e falo que eu quero um reforço. Então é um cara que tem um entendimento do que é o clube hoje, ao mesmo tempo ele tem um entendimento do que é essa camisa do Cruzeiro e está tentando resgatar esse futebol ofensivo, esse futebol que anima o torcedor, esse futebol que tem mais a cara do Cruzeiro, que dá medo aos adversários, mas dentro da realidade hoje que é um time de Série B.